Sejam bem-vindos a mais um IELcast com iPesquisas, onde a gente analisa pesquisas por todo o estado do Piauí, Maranhão, em breve o Brasil inteiro, fazendo as análises junto com o Instituto IPPI, no qual a gente tem essa exclusividade de comentar as pesquisas IPPI Pesquisas. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante. Comenta aqui como é que você está achando essas análises que a gente tem feito aqui. E no dia da eleição, nós estaremos aqui acompanhando tudo de perto e checando passo a passo, cidade a cidade, aonde acertamos, onde é que teve essa alteração, enfim. Quem está com a gente é ele, o professor Jefferson, CEO da IPPI. Tudo bom, professor? Tudo bem, Elton? Tudo em paz. Vamos agora para mais um episódio, várias, né? Mais um episódio. E se aproximando, né, das eleições. Tá aí, falta 25 para 24 dias. Então vamos a José de Freitas. Mais uma, né? Mais uma, acho que essa é a... Mais um. Só aqui, acho que 5. 5. Vamos lá, então. José de Freitas na tela para você. Especificações técnicas, pesquisa de opinião, pesquisa quantitativa. Vamos lá. Coloca na tela aí, por gentileza. A data da coleta foi entre os dias 9 e dia 10 de setembro de 2024, realizado com eleitores acima de 16. Essa praxe toda que a gente tem, uma coleta de 400 entrevistas com margem de erro de 3,89. Boa coleta? Boa coleta, boa margem de erro, dá para ter um panorama muito interessante da cidade. Sorteios. Sorteio, tem que sortear. Sabe que tem gente que pensa que você vai lá e escolhe o bairro, né? Quer esse bairro, esse bairro, esse bairro. Em geral, na zona urbana, a gente pega todos os bairros logo. Agora, a zona rural, em geral, são muitas localidades e muitos povoados. Então, fica inviável, tanto financeiramente para ter uma amostra boa, quanto, de fato, estatisticamente falando, de você fazer todos. Porque já pensou ter que pegar uma amostra, uma entrevista num povoado pequeno? Qual é o risco de errar? Eu vi essa semana, nos comentários, os haters, né, falando assim, isso aí é pesquisa, nem para as ruas eles vão, eles pegam um número, colocam lá e comentam. Isso é impossível, até por conta do TSE, né? Existe um registro que você tem que fazer, informando quantas entrevistas, quais são as cotas estatísticas, quantos homens, quantas mulheres, quantos de idade A, B, C, D, e inclusive pôr os bairros em que a gente visitou. Isso tudo fica gravado? Fica tudo gravado, fica tudo registrado. No nosso caso, nós temos uma auditoria muito pesada, muito forte disso. Então é impossível a gente conseguir alterar um dado. Então é fake news você que está espalhando isso. Vamos lá, próxima. Coloca na tela. Especificações técnicas, zona urbana, zona rural, pode ir. Na próxima, por gentileza. A mesma coisa, 9 e 10 de setembro de 2024. Pode ir 3,89 para mais ou para menos. Vamos lá. Outras especificações da amostra, coloca na tela. Olha, zona rural 37% e zona urbana 63%. Pode passar. Sexo meio a meio praticamente, né? Meio a meio, um pouquinho mais feminino, mas bem dividido. Vamos lá. Idade 35 a 44, 23%, 45 a 59%. É uma cidade experiente. Você gosta de falar, mas pelo menos você falou experiente agora. Não é sênior, né? Bem experiente, mas 16% fazem toda a diferença na hora certa. Com certeza. Vamos lá. Ensino fundamental completo e incompleto 43,75%. Ensino médio completo e incompleto 38,50%. Analfabeto, lê e escreve 11%. Superior completo e incompleto 6,75%. Fizemos uma estratificação um pouco maior para poder inclusive entender como é que está essa divisão. E chama atenção o analfabeto, né, que só lê ou escreve com 11%. Mas isso não é uma particularidade só de José de Freitas. Na verdade, muitos locais no Brasil, cidades de interior, têm essa particularidade. Chama então, a gente está fazendo essa divisão maior para a gente poder entender mais ainda como é que é o eleitorado da cidade. Então vamos lá, próximo. Vamos começar então. Prefeitura de José de Freitas na tela. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador de José de Freitas, né? 47,25% ainda não sabem, não opinaram em quem irão votar. Chama atenção, né? Chama atenção porque, em geral, as cidades que a gente está acompanhando e fazendo, esse número de 40 ele já não existe mais na maioria, né? Sempre um pouco abaixo de 30. Mas não é anormal, não. Aí tem o Zé Luiz Pereira ali com 3,25%, o Roberval Carvalho com 3%, Simão Oliveira 2,75%, aí tem o quê?
É o Rumenige. Rumenige Rocha, 2,75 e... Esse é mais difícil ainda. Montigla. Agora Eu não entendi, tem não. que aumentar. É Monte Calungo. Acho que é isso. Monte Calungo. É. Monte Calungo. 2,25 e daí por diante começam de 2 para baixo, né? Repito que uma amostra desse tipo, 400, para vereador, já se torna um pouco mais difícil você cravar quem são aqueles que se você hoje seriam eleitos. Porém, já é um bom norte. Já é um bom norte. Quem aparece aí na frente? Quem aparece na frente é porque, de fato, naquela região ali ele está bem. Se ele está bem em alguma região, então ele tem chance. Vamos lá, então. Próxima. Agora sim. A segunda parcela, né, de candidatos, mas pode ir para outra parte. José de Freitas é uma cidade já maiorzinha, né? Aparecem mais candidatos. Olha aí. Se as eleições fossem hoje, vou repetir. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de José de Freitas espontânea? Pedro Gomes, do PT, tem 41,75%, hein? Doutor Dinan tem 33%, não sabe, não opina, 22,50%. Ricardo Camasso, do Republicanos, 2,75%. Disparou pelo jeito, né? A gente vem acompanhando José de Freitas já há algum tempo, né? Já vamos para 8 pesquisas, 4, 5 delas já registradas, e a gente acompanha o crescimento do Pedro já há muito tempo. E crescimento consolidado, Consolidada, né? É uma espontânea, né? Você não mostra os nomes para a pessoa, né? Em quem você vai votar. Primeira coisa, você observa que está bem consolidado o nome de prefeitos, né? Você tem 22% apenas que não sabe, não opina, e você vê uma margem aí de 8,75% já do Pedro por Dinan. Isso na espontânea, tá? Isso na espontânea. Então mostra uma consolidação de um nome e ele está à frente. Lembrando que o doutor Dinan já esteve à frente do Pedro lá atrás. Já um pouco mais atrás o Dinan apareceu na frente. Talvez até com essa mesma margem aí. E agora virou o jogo, né? Virou o jogo. Vamos agora para a espontânea? Vamos ver agora na estimulada. Na estimulada. Vamos lá. Olha, isso. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria entre esses candidatos para prefeito de José de Freitas? Pedro Gomes, 46%. Doutor Dinan, 36,50%, abrindo aí 10 pontos percentuais. 9,5%. Então ele aumenta a distância, se consolida aí mesmo com o extremo da margem de erro para cima ou para baixo, ele continua na frente. Então a gente pode dizer hoje que o Pedro, ele larga muito bem aí, faltando 25 dias para a campanha. Favoritíssimo, né? Favorito. Hoje Favoritíssimo em José de Freitas. Aí tem Não Sabe, Não Opina, 9%, Ricardo Camasso, 6%, Nenhum Branco Nulo, 2,50%. Muito bem encaminhado para Pedro Gomes, viu? Muito bem encaminhado. Também muito resultado da atual gestão, né? Da aprovação de mais de 80%. Certamente. Eu costumo dizer que quando o prefeito ele tem uma boa avaliação, ele consegue muito bem encaminhar um nome para esse nome ser favorito para a eleição. E no caso de José de Freitas, o Pedro, ele larga muito bem. Vamos para a próxima, então? Próximo cenário? Deixa eu ver aí, por gentileza. Olha, você está decidido ou poderia mudar o voto até o dia da eleição? Aí é uma pá de cal, como a gente fala, né? Olha, 74% diz está decidido, eu sei em quem vou votar. Poderia mudar? 22%. Não sabe, não opina, 4%. E isso revela muito nos dois votos, né? Exatamente. Você tem aí 74% de decisão, estão decididos. Logicamente, esses que poderiam mudar não são todos de um nome ou de outro nome, então mostra uma eleição já bem definida. Ou seja, de cada 10 pessoas, 7 dizem assim, eu já sei em quem vou votar e não mudo. E não mudo, então mostra uma força muito grande nessa distância que o Pedro pôs de 9,5%. É muito difícil agora disso ser revertido se fosse daqui a uma semana, por exemplo. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você não votaria para prefeito de José de Freitas? Não rejeitam ninguém, 32,25%. Ricardo Camasso, 25,50%. Doutor Dinan, 20,25%. E Pedro Gomes, 14,25%. Não sabe, não opina, 7,75%. Além de estar em primeiro lugar
né, nas pesquisas, ele tem a menor rejeição entre todos os candidatos. Ele tem a menor rejeição, tem o apoio do prefeito, está na frente na pesquisa. Então, de fato, ele é favoritaço. Aí é um coquetel da vitória, né? Você olha ali, o Ricardo Camasso, ele tem aquela rejeição, certamente porque ele já foi prefeito e naturalmente tem a sua rejeição. Já o Dinan e o Pedro Gomes, eles estão ali na faixa dos 20% para baixo. Mas mesmo assim, quando você compara o Dinan com o Pedro Gomes, o Pedro está bem abaixo, é o que tem menos rejeição dos 3 candidatos. Ou seja, ele está na frente, tem pouca rejeição e a certeza do voto está acima de 70%. É o coquetel da vitória. É difícil aí, viu? É difícil. Está encaminhado. Vamos lá, tem mais aí? Saber sobre política, como os amigos de José de Freitas se informam sobre política. Vamos lá. Olha, como vocês mais se informam sobre política, redes sociais 35%, TV aberta, né? 25%, boca a boca 23,25%, rádio 8,25%, WhatsApp 3,50%, não sabe, não opina 3,25%, outros 1,75%, mais uma vez as redes sociais com muita força, né? Rede social, principalmente em uma cidade de interior, de fato, ela vem ganhando, né? TV tem menos expressão. Agora, José de Freitas é muito próximo a Teresina. Por isso essa relevância de 25%, isso essa relevância, né? Exatamente. Bom, a gente encerra mais um pesquisas aqui de José de Freitas, mas nas próximas semanas aí muitas pesquisas serão analisadas, né, professor? É só o começo. Só o começo. Tem muitas aí encaminhadas. Obrigado, professor. Mais um episódio de PPI Pesquisas e Estação I Estudos Criativos aqui com a análise das pesquisas. Bom, é do Piauí para o mundo.